trazer alguns números aqui para vocês, né? O PT, que é o principal partido do campo progressista, apesar de ter eleito mais prefeitos do que em 2020, passando de 183 para 252 nesse processo eleitoral, então vai começar o ano de 2025 à frente de menos municípios que hoje ele comanda, visto que do último pleito para cá, por conta da vitória eleitoral justamente do presidente Lula, muitos políticos acabaram se filiando ao partido, levando o PT a comandar atualmente 265 cidades. O PDT, por sua vez, perdeu mais da metade dos seus prefeitos, saindo de 320 nas eleições anteriores para 151 eleitos em 2024. O PSB e o Avante, por sua vez, conseguiram crescer, ganhando 55 e 53 prefeituras, respectivamente. O PCdoB perdeu 27 postos. O PV deixou o comando de 31 cidades, enquanto o PSOL passou de 5 eleitos em 2022 para nenhum prefeito eleito esse ano de 2024. A situação se agudiza ainda mais quando a gente percebe que os partidos de centrão que foram abraçados, inclusive, pelo governo Lula nesse terceiro mandato, eles vão comandar 74% dos brasileiros a partir de 2025, à frente de 4.022 dos 5.569 municípios. Eu nem citei a extrema-direita, mas esses partidos também acabaram perdendo um pouco de espaço no cenário eleitoral aqui no nosso país, nas eleições municipais. Há muitos outros dados aí que a gente poderia citar, enfim, mas o tempo é curto e eu gostaria de ouvi-los logo a respeito dessas questões, para além dos números, por óbvio, né? Eu queria começar pelo Cássio. O que essas eleições municipais representaram para o campo progressista, Cássio? As esquerdas tiveram o desempenho esperado diante da conjuntura atual, difícil que está colocada? Houve uma decepção, considerando que o PT comanda a presidência da República? Como é que você avalia tudo isso, Cássio? Bom, Anderson, eu acho que não tenho dúvidas que boa parte do esforço da esquerda eleitoral era de ampliar a sua base nos municípios, embora, né, estrategicamente, o principal partido que representa aí, o chamado campo progressista no Brasil, que é o PT, tenha optado por não disputar eleição em mais de 80 municípios, né? Um pouco nesse jogo de construir alianças que pudessem consolidar uma suposta margem de governabilidade, de apoio político para as pretensões relativas às eleições presidenciais, né? O próprio caso da cidade do Rio de Janeiro, onde o PT não disputou a eleição apoiando o Paes, né? Acho que é bem emblemático. Mas, por outro lado, né, esse movimento pragmático de poder costurar alianças que pudessem garantir a governabilidade diz muito sobre o projeto político eleitoral da esquerda brasileira, que também acho que reflete um pouco a esquerda mundial, enfim, global, nas últimas décadas, né, que eu até poderia, de alguma forma, responder como outra pergunta, né, que é a seguinte: a esquerda, o que significa para a esquerda ganhar as eleições? Né? Acho que isso é uma pergunta importante também de ser feita, que tem a ver com um tipo de reflexão que é importante para todas aquelas pessoas que estão hoje envolvidas com movimentos sociais, com ativismo, com uma perspectiva de transformação, né, social. E, nesse caso, a gente percebe que, progressivamente, à medida que a esquerda consegue obter avanços no campo institucional, ocupando cargos, tá, no legislativo, no executivo, o que há é uma espécie de resignação, de capitulação em relação aos projetos de transformação social, tá, em prol de arranjos que garantam a governabilidade. Então, aí há uma tendência, um movimento que é empírico, né, que aponta para a necessidade de ampliar o escopo institucional, esvaziando pautas e, de alguma forma, capitulando frente àqueles movimentos que fazem parte da gestão, digamos, consensuada da macroeconomia, né, do tipo de arranjos e apoios que, de alguma forma, garantem uma, né, hegemonia pelas bordas, uma hegemonia frágil, que, em última instância, permite a execução de políticas sociais com alguma margem de manobra, mas sempre num movimento que
é isso, um movimento de fragilidade, um movimento de debilidade em relação àquilo que realmente representou historicamente a esquerda como movimento político, social, que é, né, a transformação da sociedade rumo a um horizonte de efetiva justiça social. Então, isso está fora do horizonte. Né? Está fora do horizonte. Aí, claro, tem um montão de teorias e análises que vão apontar o que significa todo esse movimento do chamado mercado eleitoral, inclusive as eleições como uma expressão muito evidente da manifestação do mercado capitalista no campo, né, das escolhas de dirigentes, de representantes para compor, né, o Estado liberal, e que a esquerda, de alguma forma, mimetiza isso a ponto até de, em grande medida, a diferenciação substantiva do ponto no que diz respeito às ideologias, serem cada vez mais diluídas. Né? Ou seja, no campo prático da ação política, parlamentar, executiva, o que a direita e a esquerda tende a fazer, tende a confluir ao redor, obviamente, do consenso neoliberal. Né? Mas é isso, eu responderia a sua pergunta para encerrar aqui essa pequena, né, e modesta provocação, que, do ponto de vista dos números, né, o PT ampliou o número de prefeituras comparado com 2020, foi o dado que você trouxe para a gente, né? Mas é isso, quantitativamente uma margem muito sutil, né? E qualitativamente uma derrota, porque das capitais, das prefeituras que teriam mais representatividade do ponto de vista, né, da relação com a população brasileira, do mais denso da população brasileira, o PT ficou só com Fortaleza. Né? Acho que a única capital que o PT governará, né, será Fortaleza. E nós temos esse dado assim, acachapante, né, no qual a direita e a extrema-direita somadas, né, vai governar mais de 80% dos municípios brasileiros, né, que é uma coisa assustadora, né, somando, obviamente, os dois polos. Né. Então, assim, ganhou perdendo, ganhou perdendo, seria a minha resposta. Mas eu estou muito mais curioso para ouvir o que o José Luiz e o Milton têm a dizer. Né. Eu começaria com uma pergunta. A esquerda participou desse processo eleitoral? Eu acho que essa é a primeira pergunta, porque eu acho que a esquerda, para mim, o conceito de esquerda, pelo menos até 2002, se caracterizava pela representação política daqueles que contestavam o regime capitalista e se colocavam na luta por um regime socialista. Eu me lembro de ter participado, no fim da década de 90, ainda no combate ao governo Fernando Henrique Cardoso, como candidato à presidência do PT por 2 vezes. E nessas 2 vezes, eu me lembro bem que eu saí da primeira vez no Hotel Glória, na convenção do Hotel Glória, onde nós perdemos, para usar a expressão de Léo Lense, por um beiço de pulga. E quando eu propus o nome de Brizola para vice de Lula, eu dizia claramente que eu propunha porque não só não ia rachar o PT com a derrota para o Zé Dirceu, porque tinha sido meio a meio no Congresso, como eu acho que havia uma unidade em construção importante entre o socialismo democrático do PT e o nacional popular que faltava ao PT e que Brizola portava. Por isso eu propunha aquela chapa. Ou seja, socialismo era algo que se discutia na década de 90. No Congresso seguinte, o debate começou antes da própria disputa, na mídia, quando Zé Dirceu deixou passar a ideia de que o PT tinha que tirar o socialismo do seu programa. E o debate começou na mídia. Eu me lembro bem disso. Então, nem pensar, não saiu. Ou seja, a derrota da esquerda no Brasil começa no primeiro mandato Lula. O que se liquidou, e não é agora, se liquidou principalmente na eleição de 2022, é a resistência de esquerda que sobreviveu a partir do primeiro mandato de Lula. Essa resistência de esquerda, anticapitalista, sem medo de se afirmar socialista, dizendo claramente que o aprofundamento e a manutenção do regime neoliberal, que em nenhum momento foi interrompido nos mandatos do neo-PT, eu digo neo-PT porque tem uma diferença do PT antes de chegar ao Planalto, do neo-PT, nenhum desses mandatos mudou aquilo, ao contrário. O primeiro mandato de Lula não só não desconstruiu, como exigia a última resolução do Partido dos Trabalhadores lá em Recife, em 2021, não só não mudou, não desconstruiu o modelo neoliberal de Fernando Henrique Cardoso, como o aprofundou, potencializou.
com aquela dupla criminosa Palocci e Meirelles. Então, isso se manteve até hoje. Nós estamos sob o jugo neoliberalismo de Fernando Henrique Cardoso desde aquela época até hoje, independentemente de 3 mandatos, e, aliás, agora se mantém. Eu acabo de assinar o manifesto, assinei o manifesto desde a sua primeira versão, de pressão sobre o governo para não aceitar a imposição da Faria Lima e do sistema financeiro e do grande capital no Brasil para tratar de corte de gastos na área do BPC, do abono-desemprego e fundo de garantia, do abono salarial e do seguro-desemprego. Nós ainda estamos com essa luta. Ou seja, este governo cogita de fazer ajuste fiscal sem mexer, como nunca mexeu, nas isenções tributárias para lucros e dividendos, sem mexer sem fazer nenhuma das reformas estruturais sempre demandadas pelo governo pelo PT, durante seu período de oposição, não fez nenhuma, nem ameaçou fazer. Não há condição no Poder Legislativo para fazer isso. Mas como não? O Gustavo Petro, aqui do lado, não vacilou. Condições dele na Colômbia são muito piores que as de Lula no Brasil. Existe uma direita armada operando em parceria com o DEA americano e com o narcotráfico do cartel de Cali. Eles operam juntos. Uribe, DEA, bases americanas. E, no entanto, o Petro não vacilou. A sua composição, primeiro, chegou ao poder, defenestrou 50 oficiais generais. Logo de cima, que era ainda existindo luta armada na Colômbia. Tentou fazer um avanço na Seguridade Social, que era praticamente privatizada. Uma parte da sua base de sustentação dentro do Legislativo brecou e votou com a direita. Ele não vacilou. Ele demitiu os ministros correspondentes a essa base. O que nós temos no Brasil? Temos uma rendição permanente. Lembra da campanha? O Lula prometendo ajuste social? E o que ele está fazendo é o ajuste fiscal. Então, vamos ter claro, a partir das declarações do próprio Lula e de textos escritos pelo seu principal ministro, Fernando Haddad, o PT não é mais um partido de esquerda há muito tempo, nem o governo Lula se pretende ser. Agora, a mídia e o chamado senso comum com a lavagem cerebral das classes dominantes trabalham para isso ser considerado como esquerda. E, lamentavelmente, dentro da resistência de esquerda, houve uma parte que se suicidou. A resistência de esquerda se liquidou principalmente em 2022, quando se omitiu de participar no grande debate político, dizendo que nós não podíamos ameaçar a Lula. Lula poderia ganhar no primeiro turno e etc. Nós tínhamos que apoiar Lula desde o primeiro. Não lançamos candidato a governador, como sempre o fizemos, fazendo, inclusive, com que essa resistência de esquerda, que não cedeu ao Lula pragmatismo, deixasse de ter voz. Ela cresceu em 3 campanhas, com a Luiz Helena, com o Plínio, com o Luciana Genro, e se liquidou a partir da omissão, não só no plano nacional, como nas 2 principais capitais em 2022, sem apresentar candidatura própria no primeiro turno. Coisa inimaginável até então. Mas, ou seja, o social-liberalismo, esse sim é que foi derrotado agora, porque, lamentavelmente, a resistência de esquerda já tinha sido internamente suicidada em 2022. Primeiro, vamos lá. A possibilidade de alguém escutar, de haver escuta social, uma candidatura do PSOL à esquerda do Lula em 2022, é a mesma possibilidade de motoristas do Uber lerem os textos do Ricardo Antunes. É uma possibilidade que tende a zero, né? Teríamos sido massacrados e não teríamos tido audiência alguma com uma candidatura própria. Na equação do Milton não entra a existência de uma ameaça fascista. Parece que o Bolsonaro foi embora e que a extrema-direita virou um apêndice na história brasileira, faz parte do passado. Quando o PT tinha como principal força de oposição o PSDB, direita liberal, o PSOL sempre lançou candidaturas demarcatórias à esquerda e foi crescendo assim. O período político mudou com a vitória do Bolsonaro. Não entender isso é gravíssimo.
A ameaça do neofascismo, a ameaça da extrema-direita continua presente. As condições políticas para a disputa política, para a disputa de uma alternativa à esquerda, não estarão dadas se a extrema-direita voltar ao poder. E esse risco existe, esse risco está concreto. Não dá para fazer oposição de esquerda ao governo Lula sem ter uma alternativa para colocar no lugar em 2026. E concretamente nós não temos. Concretamente não temos. Em 2026, ou o Lula derrota a extrema-direita, ou a extrema-direita volta ao poder. Isso é um fato concreto. Eu não faço política para ter razão perante o espelho. Eu não faço política a partir daquilo que o meu umbigo pensa dos outros. Eu faço política a partir da relação de forças na sociedade, buscando alterá-la. Minha diferença com o PT e com o governo Lula é que o governo Lula sistematicamente capitula em tentar alterar a correlação de forças. A crítica que nos cabe fazer é, ao contrário do que o Bolsonaro fez. O Bolsonaro cuidava da governabilidade, sim, mas nunca abriu mão de travar disputas que ele perdia, mas que mobilizavam, polarizavam e consolidavam uma referência para a sua base social. O PT abre mão disso. O PT prefere fazer maus acordos que travar boas brigas. Eu não acho que a gente possa, e que o governo Lula possa, abrir mão da governabilidade. O governo cai, simplesmente cai. O governo que passa a não conseguir aprovar embaixadores, por exemplo. Enfim, para usar um exemplo bem objetivo. O governo precisa negociar com este Congresso que está aí, que é o que se sabe. Mas o governo também precisaria travar disputas políticas, que sinalizasse para a sua base social uma posição mais à esquerda, que politizasse a sua base social. Essa é a crítica que tem que ser feita ao governo Lula. Eu não acho que a gente possa fazer uma política meramente demarcatória, que o governo Lula possa se dar ao luxo de não levar em conta a correlação de forças e não pactuar neste Congresso, precisa, mas acho que ele poderia, e não faz, travar disputas políticas que pudessem construir condições para alterar a correlação de forças. Essa é a crítica. Não fez isso no primeiro ciclo, de 2002 a 2016, e o resultado foi impeachment. E acho que agora nós estamos novamente revendo o mesmo filme. A diferença é que naquela altura a alternativa de poder era o PSDB. Hoje a alternativa de poder é a extrema-direita fascista. O Estado liberal não está em risco, a democracia liberal não está em risco, porque a esquerda está em condições de derrocá-la por uma forma superior à democracia. A democracia liberal está em risco porque a extrema-direita pode derrocá-la para implantar um projeto autoritário no Brasil e no mundo. Não há um fenômeno local isso. Portanto, é esta a correlação de forças. Estamos na correlação de forças dos anos 30, para criar algum tipo de paralelo histórico. Portanto, temos que fazer política levando isto em conta. Eu tenho todas as restrições do mundo à democracia liberal, mas nós estamos na trincheira de a defender, porque quem tem força hoje para superá-la é a extrema-direita e é para um projeto autoritário.